É o nosso tema, né? Comunicação institucional. Eu queria saber de vocês o que é comunicação institucional e por que ela é tão importante, né, nas organizações. Pode ser para as duas. Para as duas. Vai, Cláudia, pode continuar aí. Eu acho que, assim, a minha visão, lógico, dentro da minha experiência de estar à frente de uma instituição por 20 anos, e depois em outras instituições, que é o que eu faço hoje, acho que ela é um pouquinho menor do ponto de vista de projeção comparada a uma demanda de governo do Estado de Mato Grosso, que eu acho que é, assim, uma pressão enorme. Eu gosto sempre de pensar que, além da gente ter assumido a complexidade de pensar comunicação, então, assim, independente de quem exerce essa função, ela é complexa. Às vezes eu falo, cara, fui pegar a fila e ainda peguei a dobrada, que é a gente falar, né, defender as instituições. Isso porque hoje, de um modo geral, as pessoas não confiam tanto nas instituições. E aí nós estamos falando de todas. Se você pegar, por exemplo, dentro de sala de aula, um professor tem uma autoridade diferente do que tinha 20 anos atrás. Se a gente falar dentro de casa, a autoridade da mãe ou de um pai é diferente de anos atrás. Por exemplo, eu não exerço uma autoridade em casa autoritária, porque eu sei que se eu fizer isso nessa época que a gente vive, eu perco os meus filhos. E aí, quando a gente traz isso para as instituições, a gente precisa sempre se lembrar que o primeiro desafio é a gente acionar essa credibilidade, porque as pessoas partem do pressuposto de que as instituições hoje não são confiáveis. Eu não estou dizendo com isso que eu concorde, tá? Mas eu, quando estou falando com as pessoas sobre comunicação institucional, eu chamo a atenção para esse fato, que é a gente saber, ter em mente que quando a gente desenvolve uma estratégia de comunicação à frente das instituições, e vocês dois também fazem parte disso, a gente tem que pensar que a gente não está num placar 0-0. A gente não vai falar com outra pessoa da ponta como se ela não tivesse nenhuma imagem. Imagino que isso aí seja, assim, muito mais complexo quando a gente pega órgãos públicos, porque você vem, né, depois de várias gestões públicas que têm N imagens. Pegando esse gancho que a Cláudia deixou da questão dessa reputação, né? A gente tem um trabalho muito grande dentro do governo do Estado de cuidar da reputação e da imagem do governo e das secretarias. Porque a gente tem um conceito que um governo forte, uma secretaria forte, ela faz com que ajude a transmitir que está tudo bem dentro do Estado, né? Se dá uma segurança para o Estado, né? Se eu começo a ter muitas informações ou muitas crises, eu demonstro que o governo é fraco, que a secretaria é fraca. Então, a gente não trabalha centrado na imagem do governador Mauro Mendes, porque ele já tem uma imagem muito forte, uma imagem pessoal muito forte, pelo trabalho que ele já tinha feito antes de assumir o governo do Estado. Então, a gente procurou fazer uma imagem de governo forte, em que eu tenho as secretarias fortes, o governo forte, e que você acaba passando isso. Por quê? Se você tem uma crise institucional, por exemplo, com um determinado secretário ou com um determinado servidor, isso não vai abalar o governo. Mas se eu tenho pessoas fortes e um governo fraco, qualquer crise que tiver, eu consigo abalar. E ela só vai ser sanada, minimizada, a partir do momento que eu retiro aquela pessoa que gerou a crise e que começa a dar muito desgaste para a imagem da instituição. Então, a gente sempre trabalhou de uma forma muito diferente do que vinha acontecendo anteriormente no governo, e a Tiele fez parte do governo, trabalhou comigo lá, né, Tiele, na Secretaria de Comunicação, que é o seguinte: você tem que vender aquilo que o governo está fazendo, serviços, produtos para o cidadão, e prestar conta do que está sendo feito enquanto políticas sociais e tudo mais. E aí você tem a palavra do governador, do secretário, só dizendo, realmente isso está acontecendo, mas o cidadão está vendo lá desde sempre a política na ponta, né? Então, é difícil você trabalhar a comunicação, e mais difícil ainda, Tiele, é você manter essa reputação nos tempos de hoje, como a Cláudia disse. Antigamente, eu me recordo, vou começar a entregar as idades, né? Quando eu comecei na comunicação, eu fiz um caminho muito ao contrário. Eu comecei primeiro em assessoria de imprensa, e no ano 2000 eu fui assessora de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde. Aí depois que eu fui para veículos de comunicação. Eu lembro que quando uma coletiva, a gente podia dizer que aquela coletiva de imprensa era um sucesso, tinha 6, 7 veículos de comunicação. Hoje, uma coletiva, a gente reúne 60 veículos de comunicação na capital.
né? Qualquer pauta no Palácio, você reúne mais de 30 veículos de comunicação. Fora esses 30 veículos de comunicação, você tem 3 milhões de veículos de comunicação no estado, que são os telefones celulares, né? Todo mundo hoje pega um celular e vira um veículo de comunicação, porque ele tem o público dele, seja 100 pessoas na rede social dele, ou seja 1 milhão de pessoas na sua rede social, você tem um público ali dentro. Então você também tem que tomar cuidado com aquilo que você expõe na rede social, e aquilo que as pessoas estão falando sobre você na rede social, porque aquilo consolida. E aí pode atrapalhar a imagem e a reputação que você tem perante a sociedade. Então a gente não fala mais de comunicação pública hoje só de você informar o cidadão, mas você também tem que cuidar da imagem daquela instituição. E aí vem um trabalho que às vezes não é tão simples assim como todo mundo imagina. Rede social. O que eu faço na rede social do governo, por exemplo, eu não faço na TV. Sim. Né? A gente tem que pensar, e a Cláudia deve ser 1000 vezes melhor do que eu para falar sobre isso, Imagina. a gente tem que pensar nos públicos, né? Em marketing a gente trabalha muito isso. É a mesma informação, mas você tem que passar de forma diferente para cada público. Então, na minha rede social hoje do governo, a gente tem uma rede social super descontraída. Às vezes eu falo, não gostei disso aqui. Aí o Lucas, que é meu adjunto, fala assim, mas, Laís, pensando assim, não, tá bom, você tá certo. O público vai gostar, eu não gostei, mas o público vai gostar. Né? Antigamente era o seguinte, você vinha aprovava um texto. Eu não gosto desse texto, muda. Vinha para sua redação. Sim. Hoje, rede social não é o que você gosta, é saber que aquele conteúdo vai atingir ou não o público. E aí eu tenho aquela mesma informação que eu tenho que trazer para a TV, que eu tenho que trazer para o rádio numa campanha publicitária, que é completamente diferente. Em um estado como Mato Grosso, o desafio fica maior ainda. Por quê? A internet que eu tenho na capital, eu não tenho, por exemplo, lá em Confresa. É verdade. Eu não tenho. Eu não tenho, por exemplo, numa cidade lá em Aripuanã. A internet é diferente. Então não adianta eu mandar um vídeo de 1 minuto para um grupo de WhatsApp que não vai chegar, baixar, por exemplo, em Nova Brasilândia. Não vai rodar. E às vezes até mais perto, né? Tangará, Serra, Campo Novo, Parecido. É uma outra realidade. Sim. Então, até isso na comunicação pública são barreiras que a gente tem que pensar na hora de comunicar, na hora de fazer. Não é simplesmente, ficou bonita essa publicidade. Ok, aprova. Não dá. A linguagem, por exemplo, se eu tô aqui na capital, eu posso fazer uma comunicação que traga um linguajar local. Mas como que eu vou fazer essa comunicação, por exemplo, para Sinop? Será que lá em Sinop eles vão aceitar bem um cuiabano raiz falando? Aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, na Baixada, vão aceitar, mas lá em Sinop talvez não aceite. Tem que fazer várias adaptações. Sim. Até isso, por exemplo, a nossa comunicação hoje, a comunicação publicitária do governo, ela é completamente regionalizada. Então, o jeito que eu falo em Cuiabá é de uma forma. Lá em Sinop, eu não falo a mesma informação que está veiculando em Cuiabá. Por quê? Porque quem está em Sinop não quer saber que eu vou inaugurar um hospital geral. Eu quero saber como é que está o hospital da minha cidade. Então, eu falo para aquela comunicação. Se a gente não fizer dessa forma, você não consegue atingir o público. É verdade. Não tem chance de você conseguir. Então, esse é o desafio que eu tenho enquanto secretária de comunicação. Conseguir falar tudo aquilo que a gente está fazendo. E aí que está o difícil. Porque algumas pessoas, por exemplo, elas confundem, né? O gestor com o governo, né? Em comunicação institucional, você não pode confundir as duas coisas, senão você esbarra na questão do princípio da impessoalidade. Sim. Eu, por exemplo, tenho muita sorte de trabalhar com o governador Mauro Mendes, porque ele é uma pessoa que ele respeita muito o que está no texto da lei. Então, quando a gente diz, não, governador, eu não posso fazer isso na comunicação pública, porque isso vou ferir o princípio da impessoalidade, tudo bem, qual a alternativa? Essa. Ok, não há problema. Então, é muito fácil você trabalhar com um gestor que trabalha dessa forma. Agora, eu conheço os colegas que não conseguem trabalhar dessa forma. E aí, é outra dificuldade que você tem das pessoas acharem que a comunicação pública é a cara do gestor. E não é isso.